Então, estou muito curioso. De La Cruz, Alain. Esse negócio do Alain, então, está uma novela pior do que a novela mexicana, né? Acertaram, está tudo certo, agora não falta nada. O Cudê resolveu sair porque o Atlético está vendendo o Alain. Aí, 10 passos atrás. Aí o Cudê sai. Não, agora está tudo certo, só falta o Landim voltar da Europa. Aí aparece de novo uma história de que não, o Atlético está repensando porque vai perder para o Flamengo. Tá? Gente, é uma coisa inacreditável. O De La Cruz é a mesma situação, né? Marinho vai sair, não, Marinho não vai sair. Marinho vai treinar separado, não, Marinho é reintegrado. Gente, que coisa complicada, Marinho né? no Fortaleza. Por isso mesmo, eu acho que vocês que gostam do Matheus França, eu sou um deles, eu torço para que ele jogue muito esse mês, porque provavelmente será o último mês dele no Flamengo. O Flamengo pretende vender o Matheus França para pagar o Alain e o De La Cruz. Galera, separei um corte da S1 Live com Renato Maurício Prado e André Rocha. Primeiramente, quero agradecer ao Alan Martins pela parceria com a S1 Live. Tamo junto. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal S1 Live para você se inscrever lá na S1 Live, canal top. Neste vídeo aqui vamos ver o que o Renato falou sobre o mercado da bola do Mengão, cara. É isso aí. Eles falaram sobre Alan do Atlético Mineiro, sobre De La Cruz do River Plate e também eles falaram sobre a possível saída de Matheus França. Para começar, o vídeo tá bem top, então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos lá pro vídeo, sim, bora! Bom dia, André, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Olha, a gente só vai saber exatamente quando o Flamengo voltar a jogar, né? Porque eu vi casos de muitos técnicos que clamavam por dias de treino e depois que treinavam, que tinham os dias, o time piorava. Caso típico do Paulo Souza, por exemplo. Cansava de dizer, não tenho tempo, tá? Aí aparecia uma semana livre, ele treinava uma semana inteira e quando o time jogava pior. Acho que para o Flamengo essa parada, supostamente, é boa. É boa porque a história do embalo, mesmo com a sequência de bons resultados que o Flamengo está tendo, a gente vê que o Flamengo ainda tem muitas coisas que precisa acertar. Por exemplo, no jogo com o Grêmio, eu acho que melhorou muito num quesito que era um dos grandes defeitos do Flamengo, que era de percentual de aproveitamento de grandes chances. O Flamengo chutou 4 bolas a gol e fez 3 gols. Um aproveitamento excepcional. Mas, em compensação, nesse mesmo jogo, o Flamengo cedeu 25 chances para o Grêmio, sendo que o Grêmio botou 10 bolas na direção do gol do Flamengo. Teve 2 bolas na trave no mesmo lance, teve uma bola no travessão. Então, aquele é um jogo, por exemplo, que me deixou com sensações divididas. Gostei de ver a eficiência do ataque, né? O grau de aproveitamento, que geralmente não é muito grande para o Flamengo, costuma perder muitos gols, cria, mas perde muitos gols. Dessa vez, concluiu 4 vezes em direção ao gol, fez 3, é excelente. Mas eu achei o time muito aberto, o time numa autêntica trocação. Aquilo que a gente tanto criticava na época que o Renato Gaúcho era treinador do Flamengo, o jogo foi uma trocação, né? Vamos combinar. Também o Renato era o técnico do outro time, então isso justifica, né? É o estilo do Renato, e o Flamengo entrou nessa. Claro, no final 3-0, sensacional. Mas eu acho que tinha muita coisa a ser corrigida. O São Paulo precisa corrigir muita coisa para que esse Flamengo se mantenha na briga como ele está nesse momento, em todas as competições. Ele já eliminou o Fluminense, mas ele tem uma pedreira pela frente no Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Ele está pertinho dos líderes no Campeonato Brasileiro e na Libertadores ele está praticamente classificado também, embora vá se classificar em segundo lugar e não em primeiro, como seria o ideal. Então, eu acho que essa semana é boa. Eu espero que as coisas melhorem. Assim como espero também, né, André, que venham esses diabos, esses reforços, né? Porque o Flamengo está virando especialista em criar expectativa. Né? E as novelas estão sempre com o final infeliz. Você vê no início do ano aquela coisa do Ângelo. Eu acho engraçado porque o Flamengo ele se fixa em determinados jogadores, né? E só insiste naqueles. E aí, se por acaso dá errado, ele fica de mãos abanando. Me lembro na época daqueles volantes todos, era o Thiago do Lyon, era o Wallace de um clube russo, o Wendel, 3 volantes, opa, um vai sobrar, sobrou nenhum.
entendeu? Meio Pulgar, né? Acabou sendo bom, mas... Mas o Pulgar, a gente, na verdade, ali, ele veio meio que empurrado, né? É verdade, deu certo. Isso eu absolutamente concordo com você. O Pulgar foi, aliás, para mim, o Pulgar é o grande, vamos assim dizer, fator para reequilíbrio do meio-campo do Flamengo, que desde a saída do João Gomes estava completamente perdido, né? Com a volta do Pulgar agora com o Sampaoli, porque vamos lembrar que o Pulgar jogou antes, né? O Pulgar jogou antes e não empolgou, não. Depois se machucou, ficou um bom tempo parado, mas com a chegada do Sampaoli, sim, o Pulgar se transformou numa peça valiosa. Então, estou muito curioso, De La Cruz, Alain. Esse negócio do Alain, então, está uma novela pior do que a novela mexicana, né? Acertaram, está tudo certo, agora não falta nada. O Cudê resolveu sair porque o Atlético está vendendo o Alain. Aí, 10 passos atrás. Aí o Cudê sai. Não, agora está tudo certo, só falta o Landim voltar da Europa. Aí aparece de novo uma história de que não, o Atlético está repensando porque vai perder para o Flamengo. Tá? Gente, é uma coisa inacreditável. O De La Cruz é a mesma situação, né? Eu espero que o Flamengo resolva essas contratações e assim que começar a janela, ele possa ter esses jogadores para reforçar o time, porque o Flamengo vai precisar desses reforços, sem dúvida nenhuma. E para culminar a cereja do bolo das novelas, né? O Marinho, meu Deus do céu. Marinho vai sair, não, Marinho não vai sair. Marinho vai treinar separado, não, Marinho é reintegrado. Gente, que coisa complicada, Marinho né? no Fortaleza. Como o departamento de futebol se enrola em tudo, né? Impressionante. Mas eu tô mais animado, confesso a você que estou mais animado e espero que realmente esses dias aí sejam usados bem, né? Para que o Flamengo, embora não esteja treinando com todos os titulares, né? O Pulgar mesmo é um dos que está com a seleção chilena, então tem algumas coisas ali que ele não vai poder treinar, mas em compensação ele vai poder treinar, recuperar o Arrascaeta, por exemplo, é o que se espera, né? E a má notícia, né, é a história do Gabigol. Parece que o Gabigol está com alguma coisinha ali mal explicada, né? Porque ele voltou a treinar a parte do Flamengo. Aconteceu isso. E assim, essa coisa da seleção tem o Pedro, né? Que seria muito importante que o Pedro tivesse nesse momento trabalhando com o Jorge Sampaoli. Até escrevi sobre isso hoje no site da S1 Live. Era muito importante para assimilar os conceitos, se adaptar à maneira de jogar, a questão da pressão no campo de ataque, enfim, todo o trabalho coordenado aí que ele vai poder trabalhar agora, ter tempo para treinar. E o Pedro, que é uma figura importante e que precisava mesmo desse período, digamos que nessa imersão na visão, no modelo de jogo do Sampaoli, para poder se adaptar melhor, entender melhor os movimentos, enfim, toda a ideia. E ele está lá com Ramon Menezes, que é um interino, que nos amistosos completamente inúteis da seleção, contra Guiné e Senegal, e o Pedro nem vai jogar, né? Quer dizer, o Ayrton Lucas, pelo jeito, vai ser titular, né? Mas o Pedro nem isso, nem vai jogar, tá lá treinando e tal. É lógico, o jogador gosta de seleção, gosta de ir por causa do ambiente, vestir a camisa verde e amarela, tá lá junto com os jogadores, se sente prestigiado, mas em termos práticos, eu acho que seria muito melhor para o Pedro e para o Flamengo que ele tivesse lá com o Jorge Sampaoli no Ninho no Urubu e não lá na Espanha com a seleção brasileira, né, não, Renato? Não, com certeza. Para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Para o Pedro, eu tenho dúvidas, André. Porque o Pedro quer estar na seleção, né? Ele já perdeu uma Olimpíada, bem ou mal, ele disputou uma Copa. Ele quer estar no bolo, né? Ele quer estar no bolo para quando vier o novo técnico, quando virá o novo treinador. O que você está achando dessa questão também, né? Também teve seu problema. Aí tudo bem que aí já é uma questão de uma lesão por estresse, né? Na coluna. Na coluna, né? Então isso. Parece ser uma coisa mais pontual, né? Do que algo muito grave. É aquela coisa, né, Renato? Antes de todo mundo botar a assinatura lá, o Jamegão, tem exame médico, pô. Sim, então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer, mesmo desconfiando, mesmo não desconfiando, não, mas mesmo não confiando 100%, principalmente na transparênncia, é que o Flamengo faça um exame detalhado e tenha a coragem de, se detectar algum problema, tudo bem, ficou esse tempo, vai ficar esse tempo todo negociando,
e vai chegar na hora, se tiver que cancelar tudo por conta de um problema físico, que cancele, porque não é brincadeira esse investimento, não. O Flamengo está investindo muito dinheiro. As duas propostas elas são muito altas para o nível de futebol jogado aqui, o valor do real é muita grana pelos dois, então tem que ter um mínimo de responsabilidade, né? O Flamengo vai gastar, pelo tudo que se tem dito aí, em torno de 20 milhões de euros, né? Um pouco menos, mas para falar gerencialmente e lembrar que tem bônus, tem uma série de coisas que geralmente estão embutidas nesses contratos, o Flamengo vai gastar cerca de 20 milhões de euros em 2 jogadores. É um bocado de dinheiro. Por isso mesmo, eu acho que vocês que gostam do Matheus França, eu sou um deles, eu torço para que ele jogue muito esse mês, porque provavelmente será o último mês dele no Flamengo. O Flamengo pretende vender o Matheus França para pagar o Alain e o De La Cruz. Trocar o certo pelo duvidoso. Né? Então, eu torço para que essas coisas aconteçam e os jogadores cheguem sãos. Porque eu temo muito que a maca do Rodrigo Caio, que agora está ficando prestes a ser desocupada, já receba logo um novo ocupante, né? O que seria um desastre. E o Flamengo tem um histórico de contratar jogadores baleados, né? Eu lembro o maior exemplo disso, o Ederson, né? Coitado, que até câncer no testículo ele teve, né? Isso aí, é claro, não tem nada a ver com as contusões, mas era uma contusão atrás da outra. O rapaz praticamente não jogava. Aquele Eduardo da Silva também, que veio da Croácia, lembra? Croata brasileiro. Bom jogador, mas também machucava, que era uma barbaridade, né? Então, eu não sei se isso é uma estratégia, sabia? Uma estratégia, não que o cara queira, vou trazer um cara para ficar no departamento médico, não é isso. Mas o que eu digo é assim, se não é uma estratégia de você contratar bons jogadores que têm problemas, porque você espera curar esses problemas, ou pelo menos contorná-los, e você paga menos. Porque se o De La Cruz não tivesse problema nenhum, ele estava na Europa, vamos combinar? Já estava na Europa. O jogador que ele já estaria na Europa. Isso aí provavelmente é um dos empecilhos para que o futebol europeu se mobilize para contratá-lo. E o Alain, a mesma coisa. Se o Alain estivesse jogando, o Alain é um jogador que, se estivesse jogando, podia até sonhar com uma convocação. E não, tá certo. Tanto que o Alain é um dos jogadores que eu acho que o Flamengo contrata e usa ainda no Brasileiro, porque ele não tem 7 jogos pelo Atlético, né? Então, não, ele não joga desde março, ele tem 0 jogos não jogou no Brasileiro. Então, melhor ainda, não jogou no Brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo usa um pouco isso, entendeu? Porque ele diz assim, não, se eu for contratar um cara 0 bala, se o cara for bom mesmo, ele vai custar uma fortuna. E se ele não custar uma fortuna, é porque ele não é bom. Enfim, fato, né? Sei lá o que passa na cabeça dos dirigentes do Flamengo, né? Que fizeram no início do ano aquele esforço gigantesco pelo Ângelo. O Ângelo esnobou o Flamengo várias vezes e eles ficaram atrás do Ângelo. O Ângelo, hoje em dia, mal joga no Santos. E quando joga, não joga nada. Então, será que era um jogador que merecia esse coisa todo? Eu tenho sérias dúvidas. Daqui na S1 Live com você, falou tudo, hein? repetindo praticamente o que você diz, que é um Bruno Henrique bem. O Flamengo pode trazer o Alain, pode trazer o De La Cruz, pode trazer um lateral esquerdo bom pra caramba, pode trazer um baita de um zagueiro. Vai ser o melhor reforço do Flamengo para o segundo semestre, o Bruno Henrique bem. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, eu acho que é disparado, Ilan. Ilan, olha aí, eu faço tanta live com o Ilan, agora estou falando com você, a força do ar. Desculpa, André, eu acho o seguinte, repito o que eu falei, que você também já falou. O Bruno Henrique bem é o melhor reforço. E o que me animou muito nesse último jogo foi porque até então eu vi o Bruno Henrique entrar e errar tudo, e não conseguir dominar a bola. Se a gente lembrar as entradas anteriores dele, ele entrava muito mal em todas elas. Dessa vez ele entrou bem. Ele entrou com vontade, ele entrou com velocidade. E não precisava nem do gol, né, Renato? Para a gente avaliar a atuação dele como boa, né? Sim, sem dúvida. O gol foi a cereja do bolo, foi um momento exatamente. Tal, mas... Gente, se a gente analisa o lance do gol, André. Reveja o lance do gol. O Bruno Henrique no gol, quando ele cabeceia a bola, ele já está descendo. Ele voltou a subir uma enormidade, aqueles saltos dele, tipo Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, que sempre foi uma das grandes virtudes dele, a impulsão. Ele teve essa impulsão.
E aí a bola vem um pouco mais curta, ele acaba cabeceando ela quando ele, Bruno Henrique, já está descendo. Ou seja, a impulsão está lá. A velocidade está lá. A gente viu uma metida de bola do Gerson. Aliás, o Gerson fez um partidaço. Hein? Foi. No final, o Gerson doutrinou. Né? Mas uma metida linda de bola do Gerson, ele entra, passa pelo zagueiro, feito um flash e bate raspando a trave. Ou seja, o futebol dele, eu não tenho mais dúvida, está lá. A lesão, o tempo parado, isso tudo, nada disso tirou a explosão, nem a impulsão, que são duas coisas fundamentais no futebol do Bruno Henrique. A minha única dúvida, André, é o seguinte, é como é que estão sendo os pós-jogos do Bruno Henrique. Porque eu já falei aqui, e é sempre bom repetir, que quando o jogador vem de uma cirurgia tão complicada como foi a do Bruno Henrique, a tendência, ninguém fica bom assim, ó. Ficou bom, pronto, liberou, agora tá. Não. Muito bem, vamos falar aqui então do mercado da bola do Mengão e em seguida vou trazer para vocês tudo sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Saíram as datas, os mandos de campo e vocês vão acompanhar aqui comigo. Só que antes, quero falar o seguinte, cara. O Renato Maurício Prado trouxe aqui no vídeo que acredita que o Flamengo irá vender Matheus França para poder comprar De La Cruz e também o Alan do Atlético Mineiro. Você é a favor? Você é contra? O que você acha sobre isso? Matheus França não deveria ter mais oportunidades no Flamengo, já que ele é muito novo, não é mais uma promessa. Matheus França é realidade, joga muita bola, quando entra faz a diferença. E será que o Flamengo não está desperdiçando um cara que vai fazer muita falta no futuro para trazer duas dúvidas? Cara, o Alan é bom jogador, só que o histórico de lesão dele já se torna uma dúvida. O De La Cruz, do River Plate, a mesma coisa, cara. É bom jogador, só que ele tem um histórico de lesão que compromete. Deixa essa dúvida no ar. Será que vale a pena trocar o certo pelo duvidoso? Trocar 1 por 2, que é duvidoso? Será que vale a pena trocar o Matheus França, que é certeza, por 2, que é dúvida? Por causa das lesões. Bola, a gente sabe que eles jogam, né? Só isso que eu quero falar para você. Eu tenho essas dúvidas, tá? Porque assim, veja bem, o Flamengo vendeu o João Gomes e ele, no começo do ano, fez uma falta danada para o Flamengo. Agora as coisas estão melhores, porque com a chegada do Sampaoli, Gerson voltou a jogar muita bola e também o Eric Pulgar. Então agora tá de boa. Mas quando foi vendido, o João Gomes fez uma falta danada. Ah, e o Marinho, né? O Marinho que tem um acerto verbal com Fortaleza. Deixa eu pegar aqui a notícia. Fortaleza encaminha a contratação de Marinho do Flamengo. O Fortaleza realizou proposta por Marinho e há um acerto verbal entre o clube cearense e o Flamengo, restando a resolução de questões burocráticas para a oficialização. O Fortaleza tem proposta de 2 anos para o Marinho. Há confiança entre as partes que os detalhes finais serão ajustados em breve para que o negócio seja sacramentado, embora ainda não haja assinatura de contrato até o momento. Marinho tem 60 jogos pelo Flamengo, 6 gols marcados e 9 assistências. Clubes interessados em Marinho: Bahia, Cruzeiro, São Paulo, América Mineiro e Curitiba também procuraram um jogador desde o início da temporada. É isso. E agora vamos falar aqui sobre as quartas de final da Copa do Brasil, galera. América Mineiro e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético. Jogos de ida, dia 5/7, quarta-feira, São Paulo e Palmeiras às 19h30, América Mineiro e Corinthians, 21h30, Flamengo e Atlético no Maracanã às 21h30, jogos de ida. Jogos de volta, dia 12/7, quarta-feira, Grêmio e Bahia às 19h, Corinthians e América Mineiro, 21h30, Atlético Paranaense e Flamengo, 21h30 na Arena da Baixada. Galera, tá aí para vocês então, divulgado as datas oficiais e horários para jogos de ida e volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos para cima deles, Mengão. Vamos aproveitar essa semana cheia de treino. O Flamengo só volta a jogar dia 22 contra o Red Bull Bragantino. Quinta-feira que vem, Sampaoli está aproveitando ao máximo esse tempo treinando em 2 períodos.
com o Sampaoli, não tem brincadeira, galera. Tô muito confiante no nosso Mengão, dá para ganhar as 3 competições, cara. Eu acredito. E você? Comente aqui o que você acha. Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui!